Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje são as cordas econômicas, ou seja, as cordas que têm um preço mais baixo e se elas são ideais e se são ideais para que tipo de jogador. Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamento de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de uma consultoria a respeito de equipamentos de tênis, raquete, corda, customização, tênis, esse tipo de coisa, você pode entrar em contato comigo. Eu também vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo. E você pode entrar em contato comigo ou por WhatsApp ou por Telegram. E já aproveito aqui para agradecer aqueles que têm feito contato comigo. Eu tenho atendido gente de vários lugares do país, de vários níveis diferentes, jogadores juvenis, jogadores já avançados, jogadores iniciantes, jogadores de várias partes diferentes do Brasil. Quero agradecer a todos vocês e espero que vocês estejam curtindo as nossas orientações e possam estar se dando bem com aquilo que nós fizemos para te ajudar, né, no desenvolvimento desse esporte, tá bom? Nosso assunto de hoje, portanto, são as chamadas cordas econômicas. Você pode encontrar na internet cordas dos preços mais variados. Você tem, por exemplo, cordas voltadas para jogadores profissionais, como uma Luxlon, por exemplo, que custa 150, 170 reais, o suficiente para colocar em uma única raquete. E você tem cordas que custam 300 reais, um rolo com 200 metros. Ora, é óbvio que a diferença de preço é muito grande. E aí então, um dos nossos inscritos no canal me mandou a seguinte pergunta: para quem você indicaria essas cordas que são mais econômicas, que são mais baratas? Serve para todo mundo? Qualquer tipo de jogador pode usar? Ou eu devo priorizar aquelas marcas melhores, mais conhecidas e, obviamente, na maioria dos casos, cordas mais caras? Então nós vamos falar aqui de algumas características que podem ajudar jogadores usando cordas mais econômicas, né? Então eu vou fazer menção aqui de algumas que eu tenho em mãos. Uma delas é essa aqui. Aliás, já digo logo de início, as cordas mais em conta normalmente são dessa marca chamada Prospro. A empresa é alemã, algumas cordas são fabricadas na Alemanha, outras são fabricadas no Japão, mas de maneira geral a maioria delas é alemã. E essas cordas normalmente tem um preço muito econômico, muito baixo. Mesmo se você comprar fora do país e comprar assim o rolo, acaba saindo muito mais barato do que os modelos mais consagrados, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a Interceptor de 1,20. É uma corda bastante macia e uma corda extremamente barata. Essa aqui também da mesma marca é a Intense Hit de 1,25. Tem várias cores, essa aqui é a preta. Você tem essa aqui, por exemplo, que também é da mesma marca, é a Nano Vendetta 1.25. Todas essas têm mais ou menos o mesmo preço. E eu trouxe uma aqui que é muito comum ser encontrada aqui no Brasil, que é a Gama Poly Z 17. Tem medida diferente, mas a que eu tenho aqui é essa aqui, é a Gama Poly Z 17. Essa é uma corda de copólio um pouco mais básica, essas aqui já são um pouquinho mais desenvolvidas, digamos assim, mas de maneira geral são cordas muito econômicas. Para quem que essas cordas poderiam ser indicadas? Eu vou fazer menção aqui de 4 situações distintas. A primeira é para jogadores recreativos, ou seja, aquele jogador que joga eventualmente, que joga no final de semana, né, que quase não quebra a corda, ele pode usar uma corda como essa, que é uma corda bem mais barata, e ele não vai ter nenhuma grande diferença de performance se ele usasse, por exemplo, uma Luxlon Alu Power. Por quê? Porque ele joga recreativamente, né? Ele bate a sua bolinha no final de semana e ele pode usar essa raquete, aliás, essa corda sem grande dificuldade, e ele não teria problema em
não só de economizar, mas também em ter mais ou menos a mesma performance que ele teria com uma corda mais cara, tá? Então, o primeiro caso são os jogadores chamados recreativos, jogadores eventuais, né? Eles poderiam usar uma corda como essa sem grande dificuldade. Outro caso, segundo, seria a dos jogadores avançados que quebram muita corda. Eu mesmo já tive a experiência com um colega que jogava no mesmo clube que eu já estava jogando juvenil nos torneios aqui da América do Sul, e ele quebrava a corda quase todo dia. E aí então ele começou a usar uma corda desse tipo, mais econômica e com uma espessura maior. Eu me lembro inclusive que ele usava um modelo da própria Pros Pro de 1,39, ou seja, bastante grosso, né? Uma bitola bastante grossa. Era um jogador avançado, era um jogador que quebrava excessivamente a corda, e se você colocasse para ele uma corda mais cara, ia quebrar do mesmo jeito, né? Ou seja, se você colocasse uma baratinha, ou se você colocasse uma corda de um alto nível, né, de um preço elevado, ia quebrar do mesmo jeito. Então, para o caso dele e para o caso de jogadores avançados que quebram muita corda, é uma opção bastante interessante, tá? No clube que eu jogo atualmente, há alguns jogadores que são já de nível avançado, que jogam primeira classe e que usam cordas desse tipo, né? Quebram com muita facilidade, mas eles mesmos já me disseram: eu uso essa porque se eu usar a mais cara vai quebrar também. Então, já que vai quebrar, eu gasto menos, né? Então essa é uma segunda opção interessante, né? E você pode dizer assim: ah, mas se o jogador é avançado, não vai prejudicar o jogo dele? É claro que nem toda corda desse tipo, corda mais econômica, é igual. Você tem, como todas as outras cordas, como todas as marcas, você encontra cordas que dão mais controle, outras dão mais spin, outras dão mais manutenção de tensão, maior potência e tudo mais. É lógico que ele vai ter que encontrar a corda que combine com o jogo dele, mas de qualquer forma são cordas econômicas, né? Então é um exemplo interessante. Jogadores avançados que quebram muita corda, pode usar uma corda um pouco mais grossa e vai ter uma economia muito boa, porque vai quebrar de qualquer jeito mesmo, né? Então ele acaba gastando menos, justamente porque a corda custa menos. Terceiro tipo de jogador que eu indicaria a corda econômica são aqueles iniciantes que estão chegando a intermediário e que estão entrando no mundo das copoles. Isso tem acontecido com muita frequência com as pessoas que fazem consultoria comigo e que estão começando e dizem assim: Prestige, coloca uma corda aqui, copole. Eu falo: não, você vai começar a jogar, use cordas confortáveis, use cordas mais macias. Quando você já estiver jogando, quando os seus movimentos já estiverem formados, você já está entre iniciante e intermediário, aí você entra no mundo das copoles. Então esse jogador iniciante e intermediário que está entrando nessa fase, que já está dominando a técnica, ele pode entrar no mundo das copoles usando cordas mais econômicas. Ele não vai sentir grande diferença dessa corda mais econômica para uma corda mais cara, até porque o seu tênis ainda está em desenvolvimento, tá? Então essa seria a terceira situação que eu indicaria cordas de copole econômicas, tá? E a quarta e a última situação que eu indicaria seriam aqueles intermediários avançados que já usam e já têm a sua técnica formada, já jogam e tudo mais, mas que por algum motivo estão com alguma limitação financeira. Você vai comprar, por exemplo, uma Luxor Alu Power, você vai comprar, por exemplo, uma Solinco Hyper G, ela não vai custar o preço de uma corda como essa, né? Então, se o sujeito está meio apertado, e no caso do Brasil hoje isso é relativamente generalizado, há muito pouca gente com disponibilidade para gastar sem pensar, essa é uma opção interessante para quem, mesmo já sendo intermediário, mesmo já sendo intermediário avançado ou até avançado e que tenha naquele momento alguma limitação financeira. Você vai gastar menos, né? E você pode
obviamente, encontrar uma corda mais econômica que dê a performance que você precisa dentro da sua técnica já formada, tá? Então, cordas econômicas são úteis? Obviamente que sim. Para quem são? Pode ser para jogadores recreativos, pode ser para jogadores avançados que quebram muita corda, que podem usar uma bitola mais grossa e vai quebrar mesmo. Pode ser por iniciante intermediário que está entrando no mundo das copoles e pode ser para o intermediário ou até avançado com alguma limitação financeira, tá? Então, essa é a minha indicação, essa é a minha dica para você em relação às cordas econômicas, tá? Espero ter respondido ao nosso inscrito no canal que perguntou sobre elas, tá bom? Por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.